Quando a gente olha para o cenário de 2026, parece que a grande conversa entre os investidores gira em torno de uma única busca, né? Segurança. Exato. Mas não é só uma segurança qualquer que só proteja o capital. A busca é por algo mais. É por um fluxo de renda constante, sabe? Previsível. Um porto seguro de dividendos no mercado que pode ser bem turbulento. A questão é, onde a gente encontra isso? E essa busca está cada vez mais sofisticada. Não basta mais só olhar para os setores que historicamente são seguros. O jogo agora é outro. É encontrar uma qualidade específica dentro das empresas. E qual seria essa qualidade? Previsibilidade. Essa é a palavra do momento. E por isso a nossa análise de hoje é tão interessante. Vamos examinar a fundo uma carteira de dividendos que foi montada exatamente sobre esse pilar, com um foco bem forte no setor financeiro e de seguros. Certo. Então a missão aqui é entender a lógica por trás de cada escolha. E pelo que eu vi nos nossos estudos, a gente vai passar por gigantes, nomes como Itaú, Bradesco, até Petrobras. Mas a estrela da vez, o ponto de partida que define toda a estratégia, parece ser a Caixa Seguridade. Vão entender por que essa empresa está ganhando tanto destaque. Ok, vamos direto ao ponto então. Numa reavaliação recente da carteira, a Caixa Seguridade foi assim promovida. Virou a escolha preferida para dividendos em 2026 e tirou lugar de empresas que são consideradas mais cíclicas. É um movimento ousado, né? O que exatamente justifica essa confiança toda na empresa? Pensa da seguinte forma. A maioria das empresas vende produtos que as pessoas podem comprar no ano que vem. A Caixa Seguridade vende um produto que as pessoas já se comprometeram a comprar, e pelos próximos 11 anos em média. Uau! Num cenário de incerteza, isso não é só uma vantagem, é um superpoder financeiro. A palavra-chave que define essa escolha é, sem dúvida nenhuma, previsibilidade. Essa é uma ótima maneira de colocar. É a diferença entre ter uma promessa de receita e ter um contrato de receita. Exatamente. O modelo de negócio dela é incrivelmente resiliente. Ele se beneficia de um contrato de exclusividade de longuíssimo prazo com a Caixa Econômica Federal. E essa longevidade do contrato? Cria uma barreira de entrada para concorrentes que é, assim, quase intransponível. A comparação natural é com a BB Seguridade, mas aí está o pulo do gato. Que é? O contrato dela com o Banco do Brasil é bem mais curto. Tem uma data de validade muito mais próxima no horizonte, sabe? Essa segurança contratual da Caixa Seguridade garante um fluxo de receita com uma estabilidade ímpar. E essa estabilidade, claro, se reflete nas projeções que a gente vê. As análises apontam para um dividendo de cerca de 9% para 2026 e que pode chegar a quase 10% em 2027. Hoje a ação negocia na casa dos R$16. Isso dá um indicador preço-lucro, PL, de 11 vezes. E aqui entra a minha dúvida. Um PL de 11 não deixa ela meio cara, especialmente quando a gente olha para a principal concorrente dela? Essa é a análise crucial. É o ponto central de todo o debate sobre a empresa. E sim, o PL de 11 vezes da Caixa Seguridade é visivelmente maior que o da BB Seguridade, que hoje negocia 8 vezes o lucro. E vale dizer, né? Sim, vale destacar. Esse é o menor PL de toda a história da BB Seguridade na Bolsa. À primeira vista, parece uma escolha óbvia pela mais barata. Exato. Parece um desconto grande demais para ser ignorado. Mas o argumento do mercado é que a qualidade superior, a governança e principalmente a previsibilidade da Caixa Seguridade justificam o pagamento desse prêmio. Certo, você paga mais pela qualidade. Isso. O crescimento do lucro da empresa, que é consistentemente acima de 2 dígitos, e o fluxo de caixa livre, que já está beirando os 4 bilhões de reais, dão o suporte para essa precificação mais alta. A conclusão que se chega é que a empresa está próxima do seu preço justo. Então não é uma barganha. Não é uma barganha, mas também não está excessivamente cara se você considerar a qualidade que ela entrega. E o histórico recente parece confirmar essa tese de consistência, né? Desde que abriu capital, a média de dividendos dela é de 7%. E os pagamentos são pontuais. Quase um relógio suíço. Tivemos um agora no dia 2 de janeiro, de 35 centavos por ação. É verdade. Para um investidor que vive de renda, essa frequência trimestral faz toda a diferença no planejamento financeiro. Sem dúvida. E é fundamental conectar esses pagamentos ao motor do negócio.
O produto principal da Caixa Seguridade é o seguro hipotecário. Certo. Pense em alguém que financia um imóvel pela Caixa com um contrato de, 30 ou 35 anos. Esse seguro é vendido junto. A duração média desses contratos de seguro é de 11 anos. 11 anos em média. Isso. Isso cria um fluxo de caixa com uma previsibilidade que pouquíssimas empresas no Brasil conseguem replicar. É uma vantagem competitiva gigantesca. Não só sobre a BB Seguridade, mas sobre seguradoras de ramos mais voláteis, como o de automóveis, que dependem de renovações anuais. Certo. A tese da Caixa Seguridade é quase um cofre, então. É uma aposta na qualidade, na previsibilidade. Mesmo que custe um pouco mais caro. Mas uma carteira não vive só de um ativo super seguro. Como essa busca por previsibilidade se aplica aos gigantes do setor, os grandes bancos? Eles também são parte desse cofre. Eles são os pilares do cofre, e o Itaú é visto como o pilar mais sólido. Os dados para 2026 projetam um PL de 7 vezes e um dividendo recorrente estimado em 7%. E isso só o recorrente. Exato, é importante frisar. Estamos falando apenas do dividendo recorrente. Sempre existe a possibilidade de um pagamento extraordinário que aumentaria esse número. Mesmo com a ação negociando perto dos R$ 40, o dividendo pago nos últimos 12 meses chega a 13%. Ainda é o maior de todo o setor bancário. É a definição de consistência e solidez. Perfeito. Espera aí. Itaú é o esperado, né? É o nome que sempre aparece. Mas a análise também destaca o Bradesco, descrevendo ele como uma escolha muito mais segura agora. Eu confesso que até pouco tempo atrás o mercado parecia ter meio que desistido do banco. Uma alta de 64% na cotação e ainda ser considerada descontada. O que realmente mudou lá dentro para justificar essa reviravolta tão rápida? Sua surpresa é a mesma de boa parte do mercado e é totalmente justificável. O Bradesco passou por uma melhora operacional, assim, impressionante. Para dar uma dimensão disso, só nos primeiros 9 meses de 2025, o banco lucrou 18,1 bilhões de reais. Nossa! Isso é uma alta de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o mais chocante, esse lucro de 9 meses já é maior do que o lucro de anos fiscais inteiros do passado recente. O banco está a caminho de fechar o ano com o melhor resultado de sua história. Isso é impressionante. Mas e a desconfiança do mercado? Simplesmente desapareceu? Não desapareceu, mas diminuiu drasticamente, porque os números são fortes demais para serem ignorados. Mesmo com a cotação subindo 64%, as métricas históricas ainda mostram um desconto. Como assim? O PL está em 7 vezes e o preço sobre valor patrimonial, o famoso PVP, ainda está abaixo de 1. Isso indica que, na visão de muitos analistas, o valor de mercado do banco ainda é menor que seu patrimônio líquido. Ou seja, o resultado não só melhorou, como se tornou sólido e continua crescendo. E o preço da ação ainda não refletiu toda essa melhora. entendi. Então temos o Itaú como pilar de solidez e o Bradesco como a grande virada de chave, o comeback kid do setor. Mas e o outro gigante? Onde fica o Banco do Brasil nessa história? As fontes que a gente analisou não dão tanto destaque para ele, sugerindo que está indo na contramão. O cenário para o Banco do Brasil é de fato bem mais desafiador. Os dados dos primeiros 9 meses de 2025 são preocupantes. O lucro caiu quase 50%, totalizando 14,9 bilhões de reais, e junto com ele, o retorno sobre o patrimônio, o ROI, também desabou pela metade, para 11,2%. E só para deixar claro, o que é o ROI para quem não está familiarizado? O ROI, ou retorno sobre o patrimônio líquido, basicamente mede a eficiência do banco em gerar lucro com dinheiro dos acionistas. Uma queda de 50% nesse indicador significa que a máquina de fazer dinheiro deles ficou, assim, bem menos eficiente. Entendi. E qual a causa? A causa principal para essa queda drástica tem nome e sobrenome: aumento da inadimplência, especialmente na carteira de crédito para o setor rural, que atingiu um recorde histórico de 6,5% de calotes em novembro de 2025. E isso gera um efeito dominó, imagino. Exatamente. Com mais gente deixando de pagar,
o banco é forçado a aumentar suas provisões para devedores duvidosos, que é basicamente um dinheiro que ele precisa separar para cobrir possíveis perdas futuras. E esse dinheiro sai do lucro. Sai diretamente da linha do lucro, comprimindo a lucratividade. É um problema estrutural na qualidade da carteira de crédito que está impactando diretamente o resultado final. Fica muito clara a diferença de momento dentro do mesmo setor. Agora, aqui é onde a estratégia me deixa um pouco confuso. A gente passou o tempo todo falando de segurança, de previsibilidade, e, de repente, a carteira inclui gigantes de commodities como Petrobras e Vale, que são a própria definição de ciclicidade e volatilidade. Não é uma contradição? Como elas se encaixam aqui? Essa é a pergunta certa a se fazer. E a resposta está em olhar para além do preço do produto delas. É verdade que o preço do petróleo e do minério de ferro são voláteis. Muito. Preço da commodity, mas sim sobre a imensa capacidade de geração de caixa que elas têm nos níveis de preço atuais e o compromisso claro com a distribuição desses lucros aos acionistas. Então é uma aposta no fluxo de caixa, não na estabilidade do setor. Exato. Para a Petrobras, o dividendo esperado é de 11% para 2026 e pode superar os 14% em 2027. A ação, na casa dos R$ 30, não acompanhou a alta recente do mercado, o que para alguns sinaliza uma oportunidade. E tem o plano de negócios. Sim, além disso, o plano de negócios da empresa para 2026-2030 aponta para um forte potencial de crescimento na produção. É uma máquina de gerar dinheiro. E a Vale? Ela sempre me parece uma aposta direta no humor da economia chinesa. Como ela entra como uma escolha segura? A segurança da Vale, na visão da análise, vem de um trabalho interno muito bem feito. A empresa passou por um processo de melhorias operacionais e de governança que a tornaram mais resiliente. O dividendo projetado é de 10,8% para 2026 e 9,4% para 2027. E a tese é? A tese é que, mesmo com a volatilidade do minério, a eficiência aprimorada da empresa garante a sustentação desses bons pagamentos no futuro. É uma segurança que vem de dentro para fora. Ok, cobrimos as fortalezas de dividendos e os gigantes geradores de caixa. Mas a carteira tem mais alguns nomes que parecem ser casos especiais, como Allos, Copasa e B3. O que o investidor precisa saber sobre elas de forma mais resumida? Esses são os temperos da carteira, cada um com uma tese bem específica. A Allos, por exemplo, é uma história de virada de chave. A empresa mudou completamente sua política de remuneração ao acionista e praticamente triplicou o pagamento de dividendos. Triplicou? Praticamente, a própria diretoria está projetando um dividendo de 13% para 2026. Essa mudança de postura, claro, não passou despercebida. A cotação subiu 70% no último ano. É uma aposta na nova gestão. Entendi. E as outras? Copasa e B3. Copasa, junto com Equatorial e Copel, são vistas mais como teses de crescimento ou reestruturação. No caso da Copasa, o grande catalisador é a expectativa pós-privatização. Ah, claro. O foco será em ganhos de eficiência, então o retorno principal para o investidor deve vir da valorização da ação, e não necessariamente de dividendos gordos no curto prazo. Já a B3 é um caso interessante. A expectativa de 7% de dividendos é considerada otimista por uma razão: a alocação de capital da empresa. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a B3 gera muito caixa, mas hoje ela retorna boa parte desse caixa aos acionistas via recompra de ações, não dividendos. Certo. Para que um dividendo de 7% se materialize, a empresa precisaria mudar essa estratégia, direcionando os recursos da recompra para o pagamento de proventos. É uma possibilidade, mas não uma certeza. É uma aposta e uma mudança estratégica. Certo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça montado mostra um quadro bem claro. Parece haver uma busca incessante por qualidade e, acima de tudo, por essa tal de previsibilidade.
E o mercado parece disposto a pagar um pouco mais caro por isso, como a gente viu no caso da Caixa Seguridade, em troca da paz de espírito que ela oferece. Perfeitamente resumido. E a grande lição é que uma análise superficial por setor já não serve mais. Dentro do mesmo setor bancário, você tem trajetórias completamente opostas. Itaú e Bradesco mostrando uma força impressionante. E o Banco do Brasil com problemas. Exato, enquanto o Banco do Brasil enfrenta desafios seríssimos com a qualidade do seu crédito. Não basta mais escolher o setor bancário. É preciso analisar empresa por empresa, entender o momento de cada uma. Os detalhes nunca importaram tanto. Fica claro que é preciso ir muito mais a fundo antes de tomar qualquer decisão de investimento. E isso nos deixa com uma reflexão final. A análise mostrou essa troca evidente de empresas cíclicas por outras com fluxos de caixa quase garantidos por contrato. Levando em conta a natureza desses acordos de longo prazo da Caixa Seguridade, a gente fica com uma pergunta no ar. Em um mundo cada vez mais cheio de incertezas econômicas, qual é o verdadeiro valor da previsibilidade? Será que o mercado já colocou isso inteiramente no preço? Ou ainda existe uma oportunidade a ser explorada por quem consegue olhar para o futuro e entender que, no fim das contas, a estabilidade pode ser o ativo mais valioso de todos? Nossos estudos recentes mostram por que certas ações, como a Caixa Seguridade, estão em destaque para quem busca renda. E também revelam o cenário de contrastes entre os grandes bancos e outras gigantes da Bolsa após os resultados de 2025. Primeiro, o destaque da Caixa Seguridade. Ela é apontada como a ação preferida para dividendos em 2026 por sua alta previsibilidade de resultados. O negócio é resiliente, sabe? E se beneficia de um contrato de exclusividade de longo prazo com a Caixa, o que dá uma vantagem competitiva enorme. A projeção de dividendos para 2026 é de 9%. E mesmo com a valorização recente, cotada a R$ 16, ela é considerada próxima a um preço justo, negociando a 11 vezes o lucro. Segundo, vamos para o cenário dos grandes bancos. O Itaú é visto como a escolha mais segura, com um lucro 13% maior em 2025 e um dividendo estimado de 7%, sendo negociada a quase R$ 40. Já o Bradesco, olha, foi o banco que mais evoluiu, com o lucro subindo mais de 28% no ano, mas é preciso ter cautela depois da ação subir 64%. E o Banco do Brasil? Bom, aí o caminho foi ao contrário. O lucro teve uma queda de quase 50% e a inadimplência, especialmente no setor rural, atingiu o maior valor da história em novembro de 2025, sinalizando um final de ano bem ruim. E por último, outras oportunidades de renda. A Petrobras, cotada a R$ 30, também é uma escolha principal no seu setor, com um dividendo esperado que pode passar de 14% em 2027. A Vale é considerada outra opção segura, com um dividendo projetado de 10,8% para 2026, o que reflete uma boa gestão interna. Em resumo, a análise para 2026 favorece a segurança e a previsibilidade de empresas como Caixa Seguridade e Vale, enquanto o setor bancário apresenta desempenhos muito distintos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.